Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa aula de aquecimento, como responder questões de concurso de forma estratégica. Você responde questões de forma estratégica? Ou quando você vai para a prova, você responde de qualquer jeito? É muito importante nós termos essas estratégias para maximizar as chances de acertar as questões. Quando você tem estratégias para responder, você está indo pelo caminho certo. Quando você não tem, é meio arriscado. Eu trouxe aqui uma lista de estratégias que podem te ajudar no momento da prova e você já pode ir testando quando você estiver respondendo questões de concurso de provas anteriores. Não trouxe aqui todas as estratégias, mas trouxe as principais. Vamos dizer que eu trouxe aqui as principais. Primeira estratégia. Separei aqui algumas estratégias. Primeira estratégia. Leia as instruções e as alternativas com atenção. É muito comum você errar uma questão por falta de atenção. Já aconteceu de você fazer uma prova, aí quando você foi ler novamente a questão, já tinha terminado a prova, aí você estava lendo novamente a questão e você, não acredito que errei essa questão. Eu sabia essa questão, errei, não prestei atenção, não prestei atenção, foi falta de atenção. Acontece muito isso. Muitas vezes nós erramos por falta de atenção. Ou então acontece também de você errar porque você não estudou o suficiente. Isso também é comum. Não estudou o suficiente, chega no momento da prova, olha para a questão e acaba errando a questão. Então essa primeira estratégia aqui, ela é muito importante. Porque você vai ler a questão e você vai prestar muita atenção para tentar compreender o que o examinador está pedindo. Tem algumas questões, se vocês vão perceber, ou você já está percebendo quando você responde questão, se você já está estudando, é que elas colocam sempre uma introdução. A maioria das questões elas são assim. Você vai perceber muito isso na banca CESP e SEBRASP. Ela coloca uma introdução e ali a gente não vai julgar se está certo ou se está errado e depois ela coloca a pergunta. Nesse primeiro momento, quando ela coloca ali o fragmento de texto, ela está nos dando uma introdução. Ela está falando de qual assunto ela quer saber. Eu também já recebi mensagem desse tipo, eu estava julgando aqui esse texto para saber se estava certo ou se estava errado. Aí eu, não, esse texto não é para julgar. Esse texto, a banca está te dando uma introdução. Se você é iniciante, eu sempre gosto de falar, se você é iniciante ou se você está estudando, você pode ter uma visão diferente. Então, se você é iniciante, presta atenção na introdução. A banca vai te dar uma introdução e logo depois ela vai te dar a pergunta. Se você já está estudando, presta bastante atenção nesse fragmento de texto que ela está colocando, que o examinador está colocando na prova, para que você tenha o quê? Atenção. A atenção serve para os dois, tanto para iniciantes como para quem está estudando, ok? Segundo ponto, segunda estratégia, leia a pergunta inteira. Leia a pergunta por completo, antes de olhar as opções de resposta. Normalmente eu faço assim, eu faço a leitura da questão, e às vezes eles colocam aquelas questões enormes. Faço a leitura da questão, e aí eles colocam a introdução, eu vou para a pergunta e já marco lá o que o examinador quer. Tem que ter cuidado, porque às vezes eles começam falando uma coisa, e quando vai para a pergunta, eles perguntam uma outra coisa. Então também tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Mas a grande maioria é a introdução, e logo vem a pergunta relacionada à introdução. Ok? Terceiro ponto, elimine alternativas. Às vezes também, quando eu estou nas aulas, eu costumo fazer isso. Vou primeiro, ainda mais quando é uma banca que não é tão difícil. Vamos eliminando aquelas alternativas que tá absurda. Às vezes eles colocam 3 alternativas que é absurdo que está escrito. Vai eliminando. Às vezes você chega em 2 alternativas, aí você tem que escolher entre as 2. Fica mais fácil escolher entre 2. Então, vai eliminando as alternativas, é uma estratégia quando você for responder questões. Quarto ponto, concentre-se nas palavras-chave. A palavra-chave eu costumo chamar de comando da questão. Comando da questão. O examinador ele vai criar a questão e aí ele vai colocar lá, ele quer saber do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer saber do Estatuto da Pessoa Idosa, é o comando da questão.
E esse comando da questão, muitas vezes, ele vem bem delimitado, ele delimita bem. Ele fala, eu quero o Estatuto da Criança, eu quero saber sobre o artigo 4º. Eu quero o Estatuto da Pessoa Idosa, eu quero saber sobre o artigo 3º. Então, ele delimita bem, ok? Então, é muito importante você atentar para o comando da questão e para a palavra-chave. Às vezes, uma palavra que tem na questão vai te ajudar a achar a questão correta. Uma palavrinha que eles colocarem lá na prova vai te ajudar a achar a resposta correta. Já vai testando. Quando você for responder questões, já testa você encontrar, faz esse teste. Procura a palavra-chave, tá? Pode ser o comando da questão, que é o ponto central, mas às vezes ele coloca mais uma palavrinha que ela é assim fundamental para você achar a resposta, ok? E aí nós vamos para a técnica do chute. A técnica do chute não é para quem não estuda, é para quem estuda. Você está estudando, aí chega um momento que apareceu uma questão que você está na dúvida, e aí você vai fazer algumas técnicas, coisas assim bem básicas para você chegar numa resposta. Pode acontecer de acertar e pode acontecer de errar, porque é uma técnica de chute. Mas aí o que você vai observar? Você vai observar se tem alternativas parecidas, você vai observar se tem frases que eles estão repetindo em várias alternativas, palavras se eles estão repetindo. Você vai observar se tem algum fragmento de texto que está totalmente diferente das alternativas. Você vai levar em consideração tudo que tiver no texto. E aí ele coloca o seguinte, nessa técnica do chute, olha, até eu coloquei, tem que estudar, vai ser baseado no seu conhecimento e na eliminação de opções óbvias, incorretas. Se você for fazer parte do método MEL, ou se você já estiver no método MEL, você vai encontrar uma parte que eu mostro, tá? Porque aqui eu tô só conversando com vocês, mas tem uma parte que eu mostro como você vai fazer a técnica do chute. Aí lá eu coloco as palavras repetidas que eles podem usar, as frases, tá bom? Se você for nossa aluna, você já tem essa aula da técnica do chute. Se você for entrar, você vai ter acesso a essa aula, ok? Combinado? Aí você vai lá e vai assistir, porque lá eu mostro para vocês como é que você vai em busca de responder questões com a técnica do chute. Mas lembra que a técnica do chute é para quem está estudando, não é para quem quer arriscar, não. Só para arriscar não dá, é para quem está estudando. Não fique muito tempo em uma única questão. Isso também aqui é óbvio. Você tem um tempo ali, ele te dá 3, 4 horas para você responder uma prova. Então você tem que equilibrar o seu tempo. Não tem só serviço social para responder, tem as outras disciplinas. E aí você precisa passar para a próxima questão. Olhou a questão, fez a leitura, não entendeu? Ou não sabe, ou está em dúvida? Passa para a próxima questão, porque você precisa terminar a prova. Eu já vi alunas falando assim, foi tão pouco tempo, não consegui responder toda a prova, tive que entregar a prova pela metade, só consegui marcar algumas coisas no gabarito. Com certeza foi porque não se organizou, não teve esse controle do tempo. Aí foi respondendo, foi na calma, e aí não passou para a próxima questão, e ficou tentando adivinhar qual era a resposta, e isso você perdeu tempo. Então, controle o tempo. Fique atento às palavras negativas. Isso aqui também eu falo lá na nossa aula da técnica do chute, do MEL, tá? Questões com palavras como não, exceto, nunca, jamais. Nunca vai acontecer tal coisa. Aí você, opa, alguma coisa tá errado. Então, toma cuidado com as palavras negativas. E certifique-se de entender a negação corretamente. É muito importante você saber interpretar. Você faz a leitura e interpreta. Use seu conhecimento prévio. Se você tiver conhecimento sobre o assunto da questão, confie em seu conhecimento. Sempre fica atenta, porque as bancas elas são assim. Às vezes você tem aquela certeza, né? Você olha, eu sei desse assunto. Aí ela coloca 2 questões parecidas. Aí você fica, nossa, qual é? Parece que tá tudo certo. Então, fica sempre de olho na palavra-chave, como nós já falamos aqui. Sempre de olho na palavra-chave. A palavra-chave vai te ajudar, a palavra-chave vai te salvar nas questões. Eu faço muito isso quando eu estou respondendo. Eu vou na palavra-chave, muitas vezes eu vou na palavra-chave para achar a resposta correta, ok?
Revise suas respostas. Quando você controla o tempo, você ainda consegue revisar as suas respostas. Se você tiver tempo no final da prova, se você conseguir controlar isso, como eu falei aqui, você vai conseguir fazer essa revisão. Se você não conseguir se organizar nesse aspecto do tempo, vai ser difícil de você revisar. Você revisa e aí você passa para o cartão resposta, tá? Que depois de você passar para o cartão resposta, aí não adianta você revisar. Então, antes de passar para o cartão resposta, você faz a revisão, ok? Evite adivinhar aleatoriamente. Adivinhar sem nenhuma base pode diminuir suas chances de acertar. Então, use a técnica do chute. Como eu falei, nós temos uma aula sobre técnica do chute. Isso daqui, a técnica do chute, é em último caso. Você não estudou o assunto, ou então você tem um pouco de conhecimento sobre aquele assunto. Porque, gente, cada questão que você conseguir ganhar, que você conseguir acertar, vai ser ótimo para você. Vai te botar mais lá em cima, ok? Não deixe questões em branco. Em concursos com sistema de pontuação negativa, é geralmente melhor chutar do que deixar uma questão em branco. A banca CESP e Sebrasp, eu acredito que seja a única que faz isso. Se você deixar em branco, aqui eu coloquei isso, mas essa é a realidade. Se você deixar em branco, você não ganha e nem perde ponto, tá? Se você deixar em branco na banca CESP. Se você errar a questão, você elimina uma correta. Então pode ser pior, é melhor deixar em branco, mas não pode deixar muitas questões em branco, porque também isso vai te prejudicar, ok? Eu acho que eu tinha... Então, muitas vezes é melhor você acabar chutando, porque se você deixar em branco, você não vai ganhar e nem vai perder tempo. Se você errar, você vai ganhar, você vai perder uma questão correta. Então, é melhor chutar para, quem sabe, acertar. Mas vai pela técnica do chute, tá? Lembre-se de que a estratégia, ela pode variar de acordo com o concurso, com o tipo de prova. Nós vamos ter bancas de concursos que elas vão ter um nível de dificuldade menor. Então, você vai conseguir responder de uma forma bem mais fácil. Tá? Essa é a verdade. Vai ter banca que você vai olhar e você vai conseguir responder. As respostas vão ser muito óbvias, as respostas serão muito fáceis. Normalmente quem faz concursos assim com nível de dificuldade baixo são concursos de prefeituras, aqueles concursos menores que poucas pessoas se inscrevem. E aí as questões não serão tão difíceis. Só que tem um detalhe. Se as questões de serviço social são muito fáceis, você precisa também equilibrar o estudo com as outras disciplinas, porque o que vai fazer diferença nesses concursos vai ser você tirar uma boa pontuação nas outras disciplinas. Questões muito fáceis da área de serviço social, todo mundo vai acertar. Só que aí muita gente não vai estudar língua portuguesa, muita gente não vai estudar raciocínio lógico e você vai fazer a diferença. Além de serviço social, você vai estudar língua portuguesa e as outras disciplinas que eles estão cobrando na prova. Lembrando que você vai estudar de acordo com o peso. Se a disciplina tem peso 2, você vai estudar mais. Se tem peso 1, você vai estudar menos. Tem gente que estuda tudo igual. Eu estudo 1 hora de serviço social, 1 hora de língua portuguesa, 1 hora de raciocínio lógico. Então, uma pessoa colocou aí na balança, colocou o mesmo peso, sendo que lá a banca ela vai dar um peso maior para serviço social. Então, serviço social você tem que estudar mais. Língua portuguesa, se for 2 pontos, você tem que estudar bastante também, se for peso 2. Raciocínio lógico, peso 1, então você vai estudar um pouco menos, às vezes menos questões, você vai estudar um pouco menos. Então, você estuda mais o que é peso 2 e estuda menos o que é peso 1. Aí, coloca na balança para ficar equilibrada. Eu acredito que deu para entender sobre como responder questões de forma estratégica a partir de hoje. Não responda questões de qualquer forma, não é só baixar o simulado e começar a responder. É você olhar para a questão, é você ter atenção, é você pensar, começar a pensar como examinador, aquele que cria as questões de concurso. Começa a pensar como ele. O que ele colocaria na prova? Quais são palavras-chave que ele colocaria na prova? Começa a pensar dessa forma, que assim você vai se tornar uma expert em responder questões de concursos.
Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Fico muito feliz de estar compartilhando conhecimento e eu espero que a cada dia você consiga subir um degrau rumo à sua aprovação. Até mais!